Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. Pois é, Dani, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, na verdade mais um assunto interessante, que é a perícia em local de incêndio. E para falar sobre esse tema, essa área, nós temos dois especialistas, peritos criminais federais que atuam nessa casuística, que é o João Luiz Moreira e o Carlos Alberto Trindade. Nós vamos conversar um pouco sobre essa temática e eu queria começar com o João Luiz para falar um pouco sobre a sua experiência na Polícia Federal, na Perícia Criminal Federal e depois nós passamos para o Trindade. Olá, pessoal. Eu sou perito criminal federal desde 1995. Já fui chefe do CETEC, estou novamente chefe da Perícia Criminal Federal em Minas Gerais. Fui chefe da divisão de pesquisa, padrões e dados criminalísticos aqui em Brasília. Sou formado em Geologia, Direito e mestre em Administração. E há algum tempo, já desde muitos anos, a gente começou a trabalhar com perícia em local de incêndio. E o que nós vamos comentar aqui ao longo desse bate-papo. Então, eu sou lotado, eu entrei na Polícia Federal em 2007, fui lotar no setor técnico-científico da Polícia Federal aqui em Brasília. Depois, trabalhando cerca de 2 anos aqui, eu fui removido para trabalhar no setor técnico-científico de Minas Gerais. Lá eu trabalhei inicialmente, eu sou formado em engenharia cartográfica, então inicialmente eu trabalhei na parte de crimes de meio ambiente e depois de cerca de uns 10 anos eu passei a trabalhar no grupo de atendimento de local de crime, sendo que desde o início do meu tempo na perícia, eu trabalhei pela minha formação na parte de incêndios em vegetação, incêndios florestais e mediante demanda em crimes de incêndio em edificação também. Em 2008, quando eu era lotado aqui em Brasília ainda, o chefe chegou para mim, até uma coisa interessante. O chefe chegou e falou assim, olha, você é recém-chegado e todos os peritos foram voluntários a participar de um curso de especialização no Corpo de Bombeiros do DF. E aí eu quero saber se você é voluntário. Não deve ter vaga para você, mas só quero saber por desencargo de consciência. E aí, quando chegou numa sexta-feira, ele falou assim, ô Carlos, tudo bem? Olha, seu curso começa na segunda-feira, os outros colegas tiveram alguns problemas, algumas coisas, mas fique tranquilo que na segunda-feira você se apresenta lá no bombeiro e vai ter um colega do ENC também. E quando eu chego lá, eram cerca de uns 20 alunos, só bombeiros, e eu da Polícia Federal para fazer o curso. Aí um curso de 3 meses e meio, aproximadamente, nessa temática de perícia de incêndio. E para a gente poder ambientar aí o ouvinte, explica para a gente de forma resumida, didática, o que é que vocês fazem ali no local de incêndio? Vocês vão ali buscar a causa do incêndio? Como que funciona isso? Como que é? A perícia de incêndio ela tem como objetivos achar a causa, a dinâmica e reconstruindo essa dinâmica, e apurar responsabilidades, tanto cíveis quanto criminais. O Carlos pode complementar aí. Então, um incêndio, ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer um incêndio acidental, então pode ser um equipamento que teve uma falha, uma sobrecarga, algum problema assim, ou pode ser um incêndio de causa natural, pode ser uma descarga atmosférica, vento, alguma coisa que pode causar um incêndio, ou pode ser um incêndio colocado, pode ser um incendiarismo, que alguém coloca fogo para ocultar outros crimes, Então, a priori, a gente sempre considera um incêndio com a possibilidade de que algum crime tenha sido cometido ou que tenha sido fogo posto. Porque aí a gente faz toda a abordagem externa do local, verificando as características de entrada, a situação externa. Às vezes a pessoa coloca fogo e deixa uma garrafa com algum líquido inflamável, acelerante fora, e aí a gente faz toda essa perícia. E a gente só tem a certeza se tinha algum crime, alguma coisa, ou não, depois que a gente faz todo esse processamento. A gente quase que limpa o local de interesse para determinar essa causa, e à medida que a gente determina a causa, a gente sabe se foi criminoso ou se não foi.
Então, a questão é que a gente vai para o local, a gente tem alguns indícios, né? Às vezes a gente já vê informações na mídia, às vezes a gente faz uma conversa com o proprietário, com as pessoas que estavam presentes, e as pessoas contam informações e a gente vai verificar se isso é verdade ou não com base nos vestígios que a gente encontra, né? E muitas das vezes a pessoa que está prestando essa informação, ela pode estar querendo ocultar algum outro crime, né? Então, ou querendo plantar alguma informação, incluir alguma informação que cria um determinado viés de investigação, né? Então, E aí tem a experiência de vocês até para lidar com isso também, né? também, a perícia de incêndio envolve tudo isso. Lidar com pessoas, lidar com elementos informativos, lidar com elementos objetivos, que são os vestígios do local de incêndio, né? Por prioridade, por primazia, a gente sempre trata, como o Carlos falou, a perícia em local de incêndio como um local de crime, como o Gustavo entende também, né, Gustavo? Isso. Então, você vai dar o tratamento de local de crime e, a partir do que a investigação, a perícia de incêndio evolua, você vai descartando, vai construindo ou robustecendo hipóteses de investigação. E o perito tem que chegar no local, né, Carlos, e saber lidar com o público, lidar com a imprensa, lidar com os vieses que a própria imprensa tem por prática, normalmente ela já coloca logo de início, foi um curto-circuito, né? Foi um evento termoelétrico. Então, vários grandes incêndios que nem se começou a investigar, o pessoal já está falando em curto-circuito. Uhum. No Museu Nacional falou do balão, que não tinha nada a ver. O incêndio do Museu Nacional foi num domingo à noite. Eu estava assistindo o Fantástico interrompeu para mostrar o incêndio. Um incêndio que evoluiu rapidíssimo. Aí falaram de um balão. Eu falei, esse incêndio não começou no balão, só pela característica do incêndio, vendo pela televisão. O incêndio não começou por balão. Esse incêndio começou numa área interna, não começou no terceiro andar, que ele foi visto no terceiro andar inicialmente. O Carlos, que foi o perito responsável lá, fez uma perícia espetacular, para mim um sucesso a nível mundial, a perícia lá, porque a gente partiu de uma área de quantos, Carlos? 16 mil metros. 16 mil metros quadrados queimados, e a gente chegou não só no local onde o incêndio começou, mas a gente chegou no equipamento que iniciou o incêndio dentro da sala onde o incêndio começou, com plena certeza de que tenha sido isso, com uma precisão muito grande, que é uma especificidade da Polícia Federal brasileira, porque outras polícias têm dificuldade nisso. Isso, a nível mundial, a gente foi, como diria, vanguarda, nesse caso do Museu Nacional, por exemplo. Então, continuando, o tratamento é de local de crime, você tem que ter cuidado com os viés, cuidado com o que as pessoas falam, você tem que saber interpretar, fazer as entrevistas. Eu acho que o Carlos pode continuar nessa linha do processamento do local. Eu vou só interromper você, João, só com uma questão. Quando a gente fala num local de crime, né, vocês chegam no local, isolam o local e vocês têm toda aquela dinâmica para ser apurada com a coleta de vestígios. Dentro de um incêndio, que muita coisa se perde, é mais difícil? Como que é? Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu considero o incêndio uma das perícias mais difíceis, se não a mais difícil. E a gente tem uma frase famosa que você pegar e processar ou determinar a origem do incêndio, as causas de um incêndio, é semelhante a você montar aqueles quebra-cabeça de 1000 peças, sendo que nem todas as peças estão presentes, né? Faltam algumas peças, e sendo que outras peças estão enegrecidas, né? Estão escurecidas. Então, assim, para você montar, você monta só pela forma, pela geometria. Então, o João falou que eu fui o primeiro perito, mas eu considero que o trabalho tem que ter duas coisas, principalmente, né? Na verdade, é mais coisas, né? Tem que ter uma metodologia adequada, tem que ter uma equipe muito bem treinada, porque eu acho que um perito sozinho não consegue fazer, e tem que ter tempo para fazer uma perícia. Então, no caso do museu, a gente demorou de processamento 2 meses e pouco.
sabe? E com especialista em diversas áreas. Então, assim, enquanto um está fazendo a entrevista, o outro está fazendo processamento. Tinha um colega que estava conversando com os professores do museu, porque a gente tem que ter essa sensibilidade, porque às vezes é o museu que ele tem a vida ali, às vezes é a família que teve um ente querido que estava morto no local, né? Então, a gente tem que ter pessoas para saber lidar com todas essas áreas do incêndio. E no nosso caso, a gente quer solucionar a questão, né? Então, a gente tem que ter tempo, uma equipe preparada, né? A equipe coesa que sabe trabalhar em conjunto, né? Pessoas preparadas, e tem que ter uma metodologia, isso que a gente vem desenvolvendo, né? E melhorando ao longo do tempo. E por né? falar em tempo, né? O próprio João Luiz falou, e você também falou, que a perícia necessita de certo tempo, né? Por exemplo, no caso do Museu Nacional, o João Luiz mesmo falou que a própria imprensa, as pessoas começam a especular as possíveis causas do incêndio, por exemplo. E aí eu queria que vocês falassem sobre os desafios dessa área. O tempo, por exemplo, é um grande desafio, porque a gente sabe que o tempo às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas eu queria que vocês falassem sobre esses desafios e, por exemplo, sobre o tempo. Quanto tempo mais ou menos demora para uma perícia como essa ser feita? Existe um padrão ou não? É uma questão que a gente discute muito, né, Carlos? Até que ponto a gente deve investir tempo dos peritos, ora homem, né? E equipamento, deslocamento, muitas vezes você está fora da sua sede, então você está gastando diária, gastando recursos, né? E tudo isso, eu como gestor também, nós temos que considerar isso. No caso do Museu Nacional, inclusive, isso foi questionado. Que a gente talvez estivesse demandando muito tempo, custos diários, custo de operacional da polícia, mas depois do resultado, nesse caso específico, que foi um resultado brilhante, volta a falar em nível mundial. É um caso que poucas polícias do mundo chegariam no resultado que a Polícia Federal Brasileira chegou. Então, aí você pensa, vale a pena. Agora, é lógico que quem faz melhor essa avaliação é o gestor, né? O gestor dos recursos. Mas tenho para mim que é um investimento que, se você pensar no fator prevenção, no fator de se evitar que aquilo ocorra de novo, e além da responsabilidade criminal ou responsabilidade civil, ou da identificação da causa do incêndio, você chegar também num projeto de prevenção de novos eventos, o investimento vale muito a pena. Queria entrar no caso da Antártica, mas antes vou dar a palavra para o Carlos. Eu vou também falar houve essa discussão no caso do incêndio na base brasileira da Antártica. Porque a questão do tempo, ela depende mais do local do que da gente. Porque se você chega num local que o incêndio ele não desenvolveu muito, que foi feito um combate, ou um local que queimou fechado, aí você consegue verificar todos os vestígios, as marcas de queima, e rapidamente você chega na região aproximada do fogo. E às vezes você faz um trabalhozinho ali de 4 horas, 5 horas, você escava. Você consegue identificar os vestígios ali e fechar seu laudo. Mas tem local... incêndio pequeno. Né? Mas se você chega no mesmo ambiente, que queimou com a porta aberta, que esse incêndio não foi combatido satisfatoriamente, e aí você pega 3, 4 quartos totalmente queimados, você vai ter que fazer o processamento em todo o ambiente. A gente chama situação de flashover, ou seja, queima total, né? E aí fica muito difícil você reconhecer, identificar as marcas de queima e construir a sua hipótese e chegar a uma conclusão com uma rapidez maior. Então, você vai demandar maior tempo. Eu falo que é o Deus do fogo, né? O fogo ali, a magnitude do incêndio é que vai falar pra gente o tempo que a gente vai demorar. Né? Então, infelizmente, não tem prazo, não tem data, não tem isso. A gente pode demorar já teve incêndio que foi enorme, e tinha uma câmera, um CFTV, filmando o início do incêndio. Isso é o resolvido o problema. O incêndio pode pegar 2 galpões gigantescos e você ter uma câmerazinha que resolve o seu problema. Que filmou e que pegou o início do incêndio. Sim. No caso... Pode continuar, João. Bom, falando nessa mesma linha de custo, tempo e etc. No caso da perícia da Antártica, quando
nos contataram, eu estava em Brasília, falaram, você tem uma reunião amanhã no gabinete do DG, tal, o incêndio na Antártica, aí tá, fui para a reunião. Relembra só quando foi, João, que isso tem um tempinho já. Fevereiro de 2012. Pronto. O incêndio, se não me engano, foi 28 de fevereiro, mas, bom, aí tinha o pessoal da Marinha do Brasil e houve aquela discussão, eu sabia as informações da imprensa, eu sabia que era uma área queimada muito grande, e eu confirmei qual que é a área da estação, aí o pessoal falou mais ou menos 800 metros quadrados, tal, e a área toda queimada, e eles queriam que a gente fosse lá, em princípio queriam que eu fosse lá para acompanhar a perícia da Marinha. Aí eu falei, olha, isso aí é uma perícia para 6 peritos durante 15 dias. Vocês querem 1 ou 2 peritos durante 3 dias? É impossível. É um custo desnecessário. É melhor não ir. Não ir ninguém. O diretor-geral ficou assim, da maneira como eu falei, né? Mas aí depois não. Aí depois eu consegui montar uma equipe com 4 peritos e a gente foi e ficamos... Quanto tempo, Carlos? Uma semana? A gente pouco ficou mais? 9 dias. 9 dias. E conseguimos um resultado bem satisfatório dentro daquelas condições que a gente tinha para trabalhar. A gente conseguiu o resultado que precisava. Sim. Né? Ainda falando um pouco sobre o tempo, né? A gente da Polícia Federal, mas a gente tem que ver a realidade também dos colegas, né? Das polícias oficiais dos estados, que nem sempre eles têm esse tempo. Então, a casuística, a quantidade de incêndio é muito maior. E a gente não pode ter a ideia também que os casos que eles pegam são só casos pequenos, eles pegam casos grandes também. E acontece do perito chegar lá na segunda-feira de manhã e ter 3 incêndios para fazer perícia naquele dia. Então tem que considerar que ele tem que processar os 3 locais e depois, no tempo de folga dele, escrever os laudos. Né? Então, com certeza, ele é obrigado a fazer um trabalho de forma mais célere, né? Com possibilidade de não chegar nos resultados ideais, né? Então, eu tenho que falar isso também porque eu acompanho os colegas trabalhando, eu fiz a especialização pela Senasp, né? E tendo contato com os colegas, eu vejo que a situação é bem complicada, né? Então, é uma perícia que demanda tempo e os gestores, eles têm que entender a situação, que para ter resultado de qualidade, para a gente chegar naquele resultado de qualidade, a gente tem que ter gente e tempo para realizar a perícia, né? Você falou um pouquinho da realidade dos estados e eu estou trazendo um pouquinho de volta aqui para a perícia da Polícia Federal. O João, geólogo, você é engenheiro cartógrafo, eu sei que tem alguns outros colegas, tem um da área da química, um farmacêutico, mas vocês são poucos. O João até falou, né? A gente teve uma reunião, tive que formar uma equipe. E na oportunidade que a gente está gravando esse podcast, vocês estão ministrando o curso. Qual que são as dificuldades de vocês com relação à equipe? Porque por mais que os estados também tenham suas dificuldades, é que vocês são poucos que fazem isso, né? E numa casuística como a do museu, né? Que foi uma coisa imensa, que imagino que tenha ido todo mundo. Como é que é para vocês isso aí? Conseguem juntar todo mundo para ir atender alguma coisa? Como que funciona? Eu acho assim, eu já tive oportunidade de, entre aspas, com especialista de incêndio, ajudar colegas que estão na ponta. Por exemplo, a gente fez perícia de um prédio lá em Teresina, ficamos 1 mês e 1 semana processando o local. Na polícia, eu estou falando só da Polícia Federal, porque é onde eu conheço as pessoas, os colegas são extremamente bem preparados. Então, a gente pega um químico, um engenheiro químico, pegou lá um outro perito de informática, um outro engenheiro civil, e a gente montou a equipe. E pela alta qualidade dos colegas, a gente consegue desenvolver um trabalho, conversando um pouco, explicando um pouquinho antes como que é a metodologia, a gente consegue realizar os trabalhos assim de uma forma bastante tranquila. A gente fez uma perícia em Monte Santo, numa igreja que pegou fogo, no qual os 2 colegas eram do interior da Bahia. Era Juazeiro do Norte da Bahia. Era a regional que atendia aquele município, que era a cidade de Monte Santo. Então, a equipe foi solicitado um apoio e a gente não foi fazer a perícia como primeiro escritor. A gente não escreveu o laudo, mas a gente participou de todo o processamento e auxiliamos os peritos em tudo, né? Então, a gente montou uma equipe
e pela alta qualidade, foi o Agostini, né? Lá de Juazeiro, que foi o primeiro perito, pela capacidade dos colegas. Ele é agrônomo. Ele é agrônomo, né? A gente consegue. E essa multidisciplinaridade, ela é necessária. A minha primeira perícia de incêndio foi numa algodoeira, que a gente passou uma semana no local para entender como que é o plantio, o processamento, o beneficiamento do algodão, porque isso tudo tem importância na hora de você armazenar o material para saber se aquele material ele pode entrar em determinada situação, a gente chama de combustão espontânea, né? Mas não vou entrar aqui muito na área técnica, mas determinadas condições que pode acontecer uma ignição lá, né? Então você tem que entender todo o processamento. Então, nesse caso, para mim, fosse bom que tivesse um engenheiro agrônomo lá, porque é seu especialista que é melhor tratar, né? Às vezes você precisa de um médico veterinário, às vezes você precisa de um geólogo, fala assim, um cartógrafo, né? A cartógrafo a gente tem habilidade, uma capacidade espacial, então para fazer desenhos, para verificar as coisas tridimensionais, ver marcas, fazer croquis, que é extremamente fundamental na área de incêndio também. Então, a gente muito se complementa dentro do grupo, né? O João pode falar do nosso grupo aí. Se fosse escolher, a perícia de incêndio demanda um engenheiro químico, porque o incêndio é um reator químico, um imenso reator químico, né? É uma reação de química que está acontecendo ali em alta evolução. Na nossa estrutura, que as edificações sempre têm instalações elétricas, então precisamos de um engenheiro eletricista e muitas vezes um engenheiro civil para entender também a estrutura. Mas, além desses profissionais, tem que ter pessoal qualificado em incêndio, que conheça de incêndio. No caso, lá na Antártica, por exemplo, voltando ao exemplo, eu tinha uma perícia para fazer instalações que eu sabia que envolvia equipamentos elétricos e equipamentos mecânicos. Então, para montar a equipe, eu sabia que eu teria o Carlos, que também é perito de incêndio, e convidei o Zata, que é um engenheiro elétrico com grande conhecimento de engenharia mecânica de motores, que eram motores, a suspeita seria geradores diesel, e chamei um engenheiro eletricista. Então, você tem que tentar montar a equipe dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, mas focando no que você tem. Grandes incêndios vão exigir uma equipe multidisciplinar. Vocês são quantos no Brasil? É possível falar? Olha, o núcleo duro do grupo de incêndio é uns 5 ou 6, né, João? 5 ou 6. De todo o país, né? De todo o país. Mas a gente está realizando o segundo curso de atualização em perícia de incêndio e edificações. Então, a gente já deve ter uns outros 15 colegas que já fizeram perícia. O curso, né, passado, e a gente tem da Polícia Federal cerca de 15 agora fazendo também. Então, digamos, 36 né, em torno desse valor aí. Aproveitando que você está falando sobre capacitação e ainda falando sobre os cursos, né? Um geólogo, um engenheiro cartógrafo, e aí eu queria saber, para ser o perito de incêndio, precisa fazer uma especialização específica ou é só atuar de alguma forma em uma perícia desse tipo? Então, na área pericial, o curso, né, de formação na Academia Nacional de Polícia já nos capacita, em tese, para pegar e atender local de incêndio, né? Então, por exemplo, eu fiz 4 horas de perícia de incêndio florestal, né? Talvez o nome correto seria incêndio em vegetação, mas a gente chama de incêndio florestal. E logo depois que você forma, você já é acionado e você vai fazer, né? Então, essas 4 horas servem para te dar elementos, capacidade para você, depois daquilo ali, você continuar estudando. Mas básico, né? Mas é básico. Muito básico. O que a polícia tem feito também, a gente tem participado de cursos de especialização em outras forças. Então, a gente tem colegas, nós temos 5 que já fizeram especialização no Corpo de Bombeiro aqui no DF, nós temos colegas que já fez no Espírito Santo, né? E sempre como tem curso, os colegas vão fazendo especialização. Então, é sempre interessante. E é um misto de interesse do colega com circunstâncias. Então, tem muito perito que se tornou perito de incêndio porque caiu no colo dele, ele era o perito de plantão no dia e pegou uma perícia de incêndio e aí teve que estudar para fazer a perícia e depois se interessou e viu que
que é interessante e está aqui fazendo o curso com a gente hoje, aqui em Brasília, em alguns casos. O Carlos se tornou perito de incêndio porque o chefe dele deu um jeito dele fazer fazer o curso de incêndio. João, mais que isso, o Trindade é um predestinado, só que agora do outro lado. Ele vai contar para vocês uma história. Por que ele começou a fazer perícia de incêndio? Minha mãe, minha família toda vai rir dessa história, né? Porque eles vão lembrar. Mas quando eu tinha por volta de uns 5 anos, né? Eu vi meu irmão acima de mim, Paulinho, e meu primo Ney brincando com fósforo. E a gente, criança, interior de Minas, a gente ia acender bombinha, né? Foguetinho, essas coisas todas. A gente era uma criança bem moleque, assim. E, determinado dia, o fósforo estava dando mole lá. Eu estava riscando o fósforo e achei bonito colocar fogo numa tramazinha de pano que tinha atrás de um sofá, na casa da minha avó. E eu estava brincando ali com aquele fósforo, 5 anos, né? Eu não tinha a capacidade de entender o que aconteceria daquilo ali. E acendia aquele foguinho e ele logo apagava. E os sofás antigos, né? Não são que nem hoje, que são tudo derivado de petróleo, ele era algodão e couro por cima, né? Então eu devo ter colocado fogo ali e esse fogo ele foi espalhando de forma mais devagar, né? E foi por debaixo do couro ali. E estava sentado 2 tios meus ali, que eu não lembro exatamente quem era, e minha bisavó, ela devia ter por volta de uns 98, beirando quase 100 anos. Minha bisavó, isso eu lembro de cabeça, minha bisavó falou o seguinte: ué, esse sofá está aquecendo, está esquentando. Naquela época a tecnologia já tinha chegado, né? Do aquecimento. Aquecimento do sofá. E aí, daqui a pouco, essa energia ficou muito maior e conseguiram tirar ela. E assim, não foi aquele incêndio, né? E teve que apagar o fogo com balde, água normal dentro de casa. Você perdeu estragou o sofá? Perdemos o sofá. Sofá de couro. Perdemos um sofá de couro da casa da minha avó. Que e por causa disso... provavelmente era até antigo, era de gerações. Era um sofá mais antigo da minha tataravó. E eu peguei e falei o seguinte: graças a isso eu vou pro outro lado, vou auxiliar as pessoas, né? Que fique registrado, se eu já era um predestinado a trabalhar. João, você também tem uma história, mas a sua história não tem um final tão bacana quanto a do Carlos, que realmente é só uma história para contar, né? No meu caso, com 9 anos de idade, eu estava num prédio vizinho que dá uma vista direta para o prédio do edifício Andraus, em São Paulo, em 1972, e eu vi o incêndio do começo ao fim. E foi uma experiência muito forte. Em determinado momento, o pessoal chamou: vamos descer para o asfalto, vão... O pessoal do prédio incendiado, eles estavam pulando, porque o fogo estava muito quente, estava uma temperatura muito alta, e o pessoal começou a pular. E a gente desceu para o asfalto e foi escrever no asfalto. Eu peguei um pedaço de tijolo e fui escrever: não pule, o socorro vai chegar. Então foi uma experiência grande, né? E que ficou muito marcada para mim. Mas eu não sei. Na realidade, acho que o que influenciou eu virar perito de incêndio foi que eu peguei um incêndio grande em 1999, um incêndio da Igreja Nossa Senhora do Carmo em Mariana, e simplesmente fui para o local, comecei os exames, mas esperava que Brasília mandasse alguém para me ajudar na perícia. E depois Brasília respondeu: não tem, nós não temos ninguém que entende incêndio aqui, não. Tinha um colega mais antigo, já aposentado há muitos anos, que tinha alguma experiência, mas ele disse: não, esse incêndio aí é muito grande, não tem... Aí acabou que ficou no meu colo lá. Eu fui fazer a perícia de um incêndio realmente muito grande, um incêndio... Se pesquisar aí, incêndio da Igreja Nossa Senhora do Carmo, é famoso, várias reportagens tratando do caso e tal. E a partir dele eu virei assim, né, aquele cara que sabia alguma coisa de incêndio. E aí eu queria voltar agora para o caso do Museu Nacional, porque ambos atuaram, né? O que foi constatado no laudo? O que vocês podem falar sobre isso? Então, eu acho que a história do museu, e essa pergunta é excepcional, porque se o pessoal pesquisar na mídia, no Wikipedia, vai falar lá que é curto-circuito. E a gente nunca falou essa palavra de curto-circuito. A mídia tem essa necessidade de colocar o curto-circuito. Atenção, colegas. Aí o que acontece? Essa perícia ela foi bastante desafiadora, porque a gente tinha 3 andares colapsados em um só,
para determinar a região de origem, né, do fogo. E a gente empregou, desde da Igreja Nossa Senhora do Carmo, a gente veio fazendo diversas perícias e desenvolveu uma metodologia de trabalho. Tem uma metodologia também americana, a NFPA 921, que a gente também utiliza ela, não vou falar que é parcialmente, a gente usa bastante coisa delas, mas como se trata de uma perícia criminal, a gente tem que ir além dela, né? E a gente é uma perícia super desafiadora, né? Porque a quantidade de trabalho é muito grande, mas tinha uma equipe boa e a gente foi aplicando, e lá a gente constatou que foi um mau funcionamento no ar-condicionado. Então, a gente tinha um conjunto de vestígios que indicava a região de origem no ar-condicionado, mas na fiação do ar-condicionado a gente encontrou uma sobrecarga. E essa fiação ela ligava a parte da evaporadora, que estava dentro da parte interna do museu, até a parte externa, que é a condensadora, é um ar-condicionado split, né? Então, como a gente identificou essa parte, não pegou fogo, a gente conseguiu recuperar essa parte desse cabo, fizemos exames e verificando que tinha uma sobrecarga. A sobrecarga, né, sem entrar muito na parte técnica, é uma característica dela de ser uma coisa mais prolongada, né? Então, a gente não acredita que esse fenômeno tenha ocorrido em decorrência do incêndio, mas é um problema que o ar-condicionado já vinha apresentando e, num determinado momento, assim, pode ser falta de manutenção, tá? Mas a gente não entra nesse aspecto, porque a gente trabalha somente com os vestígios, né? Aí essa parte já entra para a parte da investigação. E caracterizamos, né, o ar-condicionado como a causa mais provável com base nesses vestígios. Mas aí você fala o seguinte, o que no ar-condicionado? Quando a gente chegou lá, o ar-condicionado ele só tinha uma lata desse tamanho, que assim, de uns 2 metros por 80 centímetros, não tinha nada, não sobrou nada combustível. Queimou totalmente. Então, a gente não pode falar se foi um motor na parte interna, que teve um aquecimento, se foi uma placa que estava sofrendo um aquecimento e ela generalizou no incêndio, né? Assim, a gente fala que é um mau funcionamento ou um fenômeno termoelétrico no ar-condicionado, mas nunca um curto-circuito, porque um curto-circuito, ele dificilmente ele vai criar um incêndio, eu não sei de onde que veio. O curto-circuito dificilmente ele cria um incêndio. Tá? Então, é um mau funcionamento, é um fenômeno termoelétrico dentro do ar-condicionado. Na realidade, para a imprensa, para o senso comum, falou o evento termoelétrico é um curto-circuito, só que o curto-circuito é uma espécie do qual o gênero é o evento termoelétrico. Deixa eu aproveitar, deixar um espaço aí para o Carlos, que a gente já está com o tempo corridinho. Fala um pouquinho do livro que você está lançando. Então, primeiro eu sou o organizador do livro, tá? Então não é só eu que estou lançando, né? Tem um conjunto de autores que participou. Eu tenho uma equipe boa que nos auxiliou. O incêndio ele é muito multidisciplinar, então você tem que se acercar de pessoas boas, né? Então as pessoas se prontificaram. No Congresso Nacional de Criminalística, agora de 10 a 13 de setembro, vai ser feito o lançamento, eu espero, né, dê tudo certinho, pela Milênio Editora, é o livro de Perícia de Incêndio e Edificações, né, conceitos e metodologias de processamento de local. Tá? É um livro que o João é nosso professor eterno, né, na academia, ele ministrou aula, depois que ele entrou, ele ministrou aula em todas as academias, e eu sou, perito é meio crítico, né? Eu falava assim, João, você fala que a gente tem que seguir o caminho do fogo, mas o que é esse caminho do fogo? E aí, o que acontece? Desde a academia lá, a gente vem construindo essa metodologia e a gente vem tentando traduzir para a gente mesmo que faz a perícia, como que a gente determina esse caminhamento do fogo. Então, eu assim já estou com tempo para aposentar, eu acho que até meio do ano que vem já estou saindo. Eu acho que um legado que a gente deixa para a sociedade, para os peritos, tanto do Estado quanto da Polícia Federal, e até pessoas do direito, operadores, universitários, pessoas que se interessam nessa área de perícia de incêndio ou que trabalham com incêndio, né? Essa nossa experiência, né? Então, eu organizei o livro de forma a colocar assim, todos os conceitos necessários, mas não tão aprofundados para tornar uma leitura assim, muito enfadonha.
A gente tem colegas na ponta que pode ser um biólogo, pode ser um farmacêutico, pode ser um cartógrafo, que às vezes não são engenheiro químico, né, que não são engenheiro eletricista. Então, de forma que o entendimento seja facilitado e com base nesses conceitos, a movimentação da fumaça, a dinâmica do fogo, né, as marcas de queima e diversos outros elementos, embasa ele para entender como é que a gente usa uma metodologia, como é que a gente faz, né? E isso, assim, nem é coisa minha, não. É trabalho nosso, da nossa equipe de perícias de incêndio, né? Tem um conceito aí que foi sendo sedimentado ao longo dos anos, né? E aí eu achei que seria interessante colocar esse desafio, né? De escrever um livro para pegar e deixar para as pessoas. Então, até agradeço a PCF, que a PCF está fazendo o apoio do lançamento, né? E se Deus quiser, lá no Congresso de Criminalística em São Luís, a gente vai estar fazendo esse lançamento, assim. Vai ser bastante orgulho, mas, assim, naquele altruísmo que vai ajudar o trabalho dos colegas de fato. Não é aquele livro que vai ficar lá que vai dar. O camarada, eu acho que se ele começar a ler ali, ele vai querer chegar até o finalzinho ali e vai auxiliar de fato. Essa dificuldade, né? É uma perícia difícil, tá? Então, são conceitos e conhecimentos que eu espero que ajude a todo mundo. Eu queria fazer uma última pergunta sobre expectativa de futuro, né? A gente tem, claro, a perícia de 10 anos atrás, talvez não seja a mesma de hoje, porque as coisas evoluem. Queria que vocês falassem um pouco sobre como era antes e como é hoje, e qual é a expectativa de futuro, tendo em vista que as tecnologias evoluem a todo momento. Como é que é isso para vocês? No caso de perícia de incêndio, tanto as tecnologias e os conhecimentos evoluem, mas os materiais também evoluem. E isso leva a uma interpretação diferente de como o incêndio, ou um mecanismo diferente de evolução do incêndio. Hoje, com esses materiais muito derivados de petróleo, né? São polímeros de cadeias longas de carbono, então eles queimam com muita energia, mais rapidamente que os materiais antigos. Então, a perícia de incêndio mudou. Eu acompanhei isso, o Carlos brincava muito com isso. Você está lá na queima da madeira, dos móveis. Os móveis eram basicamente madeira e tecido, algodão, né? Então tinha um tempo de queima diferente, tinha uma evolução do incêndio diferente, as temperaturas alcançadas eram menores. Hoje não, com esses materiais, o revestimento aqui do estúdio mesmo, né? Isso aqui é muito mais energético, queima com mais rapidez, a velocidade de combustão, a intensidade do incêndio vai ser muito maior do que era anos atrás. Isso foi uma revolução na investigação de incêndio, esse entendimento da diferença que os materiais combustíveis sofreram e como evoluíram. Então, e a capacidade de investigação em termos de equipamentos também, eu acho melhor, vou deixar o Carlos falar sobre essa parte da evolução dos equipamentos, tá? A evolução, que nem o João falou, a taxa de queima, né, a taxa de liberação do calor aumentou. Isso quer dizer que os incêndios eles são muito mais severos. Tá? Tem uma estatística nos Estados Unidos que fala que a quantidade de incêndio diminuiu, a quantidade de mortes aumentou. Então o incêndio ele generaliza muito mais fácil. Se o sofá da minha avó fosse os materiais atuais, com certeza ela tinha se machucado. Né? Então, o incêndio, a perícia, ela ficou muito mais desafiadora. Então, para uma visão de futuro, né, eu vejo uma capacitação muito forte em cima dos peritos, tá? Talvez até voltado para uma área de certificação de peritos que nem existe em outras áreas. E em termos de equipamentos, a gente já tem outros equipamentos que nos auxiliam bastante, que são scanners a laser, né, drone, que antigamente o João sempre tem a característica de chegar no local, coloca uma escada, sobe para pegar e fazer uma fotografia do alto. Hoje em dia a gente tem a capacidade de colocar um drone disso, e o drone ele consegue fotografar ou imagiar regiões assim muito facilmente. Tá? Então, diversos elementos. A gente tem alguns equipamentos. E essa visão superior de ângulos diferentes, ela abre novas possibilidades de interpretação do local. E a gente também tem o software de simulação computacional. Né? Então, tem software de dinâmica de fluido
que a gente consegue modelar o ambiente e fazer algumas simulações. Então, hoje, eu não vou dar spoiler, que isso aí, a gente fala um pouquinho disso aí no livro, tá? Então, quem quiser que vai lá e compre, né, para pegar e ter uma introdução sobre o assunto, mas essa simulação computacional, ela existe, existem softwares gratuitos e a gente está crescendo, a tendência é crescer nessa área também, para facilitar. Se o incêndio ficou mais difícil, a gente tem que ter novas ferramentas. A única coisa que eu vou falar é que ainda as IAs, as inteligências artificiais, elas não estão muito boas, não. Eu fiz um testezinho durante a aula com os alunos e eu pergunto para os alunos, qual que é a área mais queimada, menos queimada, da onde que está vindo fogo e tudo. E aí eu falei assim, pode usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, todos os casos, ela inverteu o local de origem do fogo, porque ela não consegue determinar o que é a área mais queimada, menos queimada. Às vezes tem uma área que parece que não está muito queimada, foi o local que queimou tanto que não tem mais fuligem, né? Então parece que o local não pegou fogo. Então, em termos de perícia de incêndio, ainda precisa muito do ser humano. Precisa de trabalho em equipe, de gente que gosta de dialogar, conversar, pesquisar e trabalhar junto. Assim, e multidisciplinariedade. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo super bacana. Muito obrigado, pessoal. O tema realmente dava pra gente fazer até outro episódio sobre essa temática, né? Mas muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso podcast. Para a gente é gratificante poder partilhar um pouco aqui da nossa experiência, o nosso conhecimento e divulgar o trabalho da perícia da Polícia Federal. Eu agradeço o convite e parabenizo a PCF, né, pelo fato de estar divulgando esse tipo de trabalho. O nosso trabalho é bastante importante, sim. E eu acho que está homenageando não a gente, mas os peritos criminais, os peritos né, e que trabalham na área de Nacional incêndio. Dos Peritos Criminais Federais tem esse mérito aqui, né, de divulgação. É um trabalho bonito, mas nem sempre é muito glamuroso. A gente chega em casa no final do dia, a gente peneira, a gente tem que fazer determinados trabalhos manuais. Então, eu acho que isso aqui é uma forma de homenagear todos os peritos que trabalham na área de incêndio, porque nem sempre é tão valorizado assim. É isso. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Não esqueçam, curta, compartilhe e siga a Perícia Federal nas redes sociais. É só colocar @Perícia Federal em todas as redes sociais que você nos acompanha. Eu sou Daniele Ramos, meu colega Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista.